Olá! Você está no canal Os Federais do Ensino, Papo Filosofia, e o papo de hoje é sobre uma pergunta que mexe com a gente. Quanto vale um bebê? A gente vai mergulhar fundo num debate que envolve contratos, dinheiro e, claro, os limites da ética no mercado. 50 mil dólares. Imagina ver esse número estampado num anúncio de jornal. Foi o que aconteceu há alguns anos. Mas a pergunta é, 50 mil dólares, por que exatamente? Pois é, esse era o preço por um único óvulo de uma doadora que tinha, digamos, um perfil de elite. E um anúncio como esse abre uma porta para a gente discutir um mercado que é, ao mesmo tempo, fascinante e super controverso, o mercado da reprodução humana. Bom, o nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. Primeiro, vamos explorar como funciona esse mercado de óvulos e espermatozoides. Depois, a gente mergulha de cabeça no famoso caso da BBM, analisando os dois lados da moeda, a força de um contrato contra as questões morais. E por fim, depois de ver o que o tribunal decidiu, a gente vai refletir sobre uma questão ainda maior. Será que existem coisas que o dinheiro simplesmente não deveria poder comprar? Então, vamos começar pelo básico desse mercado. Porque, embora o preço de um óvulo de elite chame muita atenção, a lógica comercial também se aplica aos espermatozoides. E isso revela um sistema onde características genéticas acabam virando mercadoria. E o que é bem interessante aqui é olhar para as preferências do mercado. Os bancos de esperma procuram doadores com perfil bem específico, para atender a demanda dos clientes. A remuneração pode chegar a 900 dólares por mês e os incentivos vão até ingressos de cinema, o que só mostra o quão transacional esse processo todo pode se tornar. Mas e o que acontece quando essa lógica de mercado bate de frente com a complexidade das emoções humanas? Um caso super famoso levou exatamente essa questão para os tribunais e criou um dilema que ecoa até hoje. A história é a seguinte: o casal Stern não podia ter filhos. Eles fizeram um contrato com a Mary Beth Whitehead para ela ser a mãe de aluguel. O acordo parecia claro: 10 mil dólares para ela gerar a criança e depois entregar o bebê. Só que depois do parto, tudo mudou. Ela não queria mais entregar a criança. E aí a gente chega na questão central, a pergunta que dividiu opiniões e colocou a justiça numa sinuca de bico. Um contrato desses, que envolve a geração de uma vida, deveria ser obrigatório por lei? Para quem defendia o contrato, a resposta era bem simples, baseada num princípio que muita gente considera fundamental. A essência do argumento é essa, quase como um mantra: um acordo é um acordo. A liberdade que as pessoas têm de firmar contratos voluntariamente é vista como um pilar da sociedade, que a lei deveria proteger a todo custo. Então a lógica é que duas partes concordaram com tudo livremente. A Mary Beth Whitehead era uma adulta e sabia o que estava assinando. Para quem pensa assim, promessa é dívida, e uma mudança de ideia, por mais emocional que seja, não deveria ser o suficiente para anular um acordo legal. Só que do outro lado, existem objeções muito fortes a essa ideia. A outra perspectiva diz que, olha, esse não é um contrato qualquer. A primeira grande crítica ataca a base do acordo, a qualidade desse consentimento. Será que a Mary Beth Whitehead podia realmente saber no que estava concordando antes de passar por toda a experiência da gravidez, do parto e de criar um vínculo com o bebê? E é aqui que a gente vê um choque de valores gigantesco. De um lado, a liberdade de contrato, a autonomia do indivíduo; do outro, a objeção de que o consentimento foi falho e, mais do que isso, que o acordo em si transforma a vida humana em mercadoria. A acusação era pesada. Isso seria o mesmo que vender um bebê. Ok, com argumentos tão fortes dos dois lados, como é que o sistema legal resolveu essa história? Vamos ver o que aconteceu no final. A decisão final foi taxativa. O Tribunal Superior invalidou o contrato. Ele não podia ser forçado por lei. Ponto final. E o raciocínio do tribunal foi exatamente em cima dos dois argumentos que a gente acabou de ver. Primeiro, eles concordaram que o consentimento da Mary Beth foi falho, nenhuma mulher pode saber de antemão como vai se sentir ao ter que entregar um filho. E segundo, e talvez o ponto mais forte, o tribunal disse que aquilo era, na essência, a venda de uma criança, e que uma sociedade civilizada tem que reconhecer que certas coisas simplesmente não estão à venda. Essa decisão do tribunal nos leva para uma reflexão filosófica ainda maior, que vai muito além desse caso específico. A filósofa Elizabeth Anderson tem um conceito que ajuda muito a gente a pensar sobre isso, o de trabalho alienado. Ela diz que contratos de barriga de aluguel forçam a mulher a separar o trabalho dela,
que é gerar uma vida, do seu propósito emocional natural, que é criar um laço com aquele filho. O trabalho vira só uma mercadoria, separado do seu significado mais profundo. Isso nos leva a uma ideia central. Nem tudo no mundo pode ser medido só pela sua utilidade, pelo seu uso. Existem outras formas de valor, como respeito, amor, honra. E quando a gente trata tudo como um objeto a ser usado, corremos o risco de degradar justamente esses valores mais elevados. E assim, essa nossa análise nos deixa com uma pergunta fundamental. Se a gente concorda que o mercado tem limites, a questão é: onde, exatamente, a gente traça essa linha? Que coisas, que práticas da nossa vida social deveriam ser protegidas da lógica de compra e venda? E por quê? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papofilosofia@gmail.com.